Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Este é o nosso Conversa Amiga com Carlos Garcia, que mandamos pro ar todos os sábados às 18 horas mais 15 minutos. Nós colocamos um vídeo novo onde apresentamos ali informações importantes para que possa te ajudar, para que possa fazer com que você entenda como que é as questões emocionais, como você vive, porque às vezes você pode estar passando por algum momento difícil, mas não se está dando conta de que essas questões da sua dificuldade pode estar num trauma, em um momento em que você não percebeu, mas que ficou marcado na sua vida. Então são traumas emocionais, situações que acontecem na nossa vida que não nos damos conta. Vamos falar sobre isso então? Muito bem, depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado mais uma vez. Hoje nós vamos, como falamos aqui, nós vamos falar de um assunto muito importante. É esse daqui, ó, as origens das emoções e, claro, né, os traumas que essas emoções causaram na nossa vida. Muito bem, então este vai ser o nosso bate-papo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir para você já dar aquele like para que você não se esqueça, para que você também possa se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, porque é muito importante você se inscrevendo no canal, você deixando aí o seu joinha, deixando aquele like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E olha, mais pessoas vão ser beneficiadas. Por quê? Porque às vezes uma palavra, algo que a pessoa escuta pode transformar a vida dela. Então aí você vai estar ajudando também, tá? Então eu vou pedir para que você me ajude e nós vamos juntos ajudar também outras pessoas. Além, é claro, de você também ser ajudada neste momento. Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, deixe o like, ele é muito importante. Ative o sininho das notificações, porque aí toda vez que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. E dentro das suas possibilidades, compartilhe também nas suas redes sociais, compartilhe também com aquelas pessoas que você acredita que vai gostar, que vai ser importante este conteúdo, tá bom? Mais uma vez, para você que ainda não me conhece, eu sou Carlos Garcia, sou terapeuta comportamental. Há quase 40 anos já que nós conversamos com as pessoas, procuramos ajudar, orientar, fazer aquilo que está à nossa altura fazer, para que as pessoas consigam sair muitas vezes do trauma que ela vive, das dores internas que ela passa e muitas vezes não se dá conta disso, não sabe muitas vezes como lidar com isso. E a gente então procura conversar, apontar caminhos, apresentar ferramentas, técnicas que ajudam muito as pessoas a entenderem os seus traumas, entenderem as suas emoções, entender da onde que veio muitas vezes essa dor interna que ela sente, esse vago na sua mente. Então a gente procura aí ajudar, tá bom? Vamos juntos nessa caminhada então? Beleza, as origens das emoções e, claro, né, os traumas que essas emoções causam. Entenda sua mente e cure as feridas. Esse é o nosso trabalho que vamos falar hoje. Então, olha só. O que são emoções e por que elas existem? Você já parou para perguntar, né? Já parou para analisar o que são as emoções? Às vezes não nos damos conta disso, mas olha só. As emoções são reações automáticas do nosso cérebro a estímulos externos e internos. Elas surgem para nos proteger, olha só, para nos proteger, comunicar e conectar com o mundo ao nosso redor. Alegria, tristeza, medo, raiva,
todas têm uma função. O problema não está em sentir, mas em não saber lidar com estes sentimentos ou o que sentimos. Então, olha só, as emoções são reações automáticas da nossa, né, do nosso ser, do nosso cérebro. Ela nos ajuda a nos proteger, a entender muitas vezes a como lidar com certas situações. Então, todos nós passamos por emoções, por estímulos que vem externo ou às vezes interno mesmo, né? Então, externo muitas vezes são emoções que uma pessoa nos traz, né? Aquela sensação tanto boa como negativa, né? Que uma pessoa é capaz de afetar, né? Os nossos sentimentos. E internos, os nossos pensamentos, aquilo que pensamos muitas vezes volta novamente algumas vivências do nosso passado, algumas situações que vivemos que gerou uma dor ou uma alegria. Então, emoções é isso, né? São sentimentos que são gerados por nós, pelos nossos pensamentos ou por ações externas que vá também afetar as nossas emoções, as nossas vibrações, gerando uma sensação boa ou negativa. Então, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, todas têm sua função. Tudo nos ajuda, tudo faz com que possamos encarar certos desafios. Então, a alegria traz para nós, né, uma descarga de hormônios da felicidade, aquela descarga de coisas boas que nos traz bastante felicidade, ficamos felizes por uma determinada situação. Então essa emoção é muito boa. A tristeza também não é ruim, porque às vezes nós pensamos que a tristeza é algo ruim. Não, nem sempre. Por quê? Porque às vezes a tristeza está nos mostrando alguma coisa que precisa ser trabalhado em nós. É como a dor. Você tem uma dor, a dor é ruim? É ruim quando nós estamos sentindo, mas ela está nos alertando sobre alguma coisa. Ela está nos alertando sobre alguma falha ou algo que precisamos corrigir. Então, a gente, numa dor, a gente procura um médico, procura uma pessoa, né, um médico que vá nos receitar ali um medicamento para aliviar aquela dor, né, e é isso, e passa. Né? Então a tristeza também não é algo ruim. Quando estamos tristes, a gente tem que avaliar esta emoção, o porquê que estamos tristes, o que está acontecendo comigo, por que eu estou sentindo aquilo. Então é a mesma coisa, né, da dor física. Vou buscar entender o que está acontecendo, vou buscar ajuda se for preciso, se for necessário. Se for algo que eu já sei de onde que está vindo aquela tristeza, por exemplo, né, uma doença, né, num familiar, por exemplo, isso nos causa tristeza, nos causa uma certa angústia. Né, a partida, né, de um ente querido também, né, uma partida de várias formas, né, uma partida onde a pessoa vai embora mesmo para sempre, ou uma partida que a pessoa muda de cidade, muda de região, muda de país, vai viver em outros lugares e aquilo vai gerar uma saudade muito grande, né? Então isso às vezes nos traz tristeza. Então olha só, mais uma vez, a tristeza não é algo totalmente ruim. É algo que está nos chamando a atenção e aí nós precisamos saber por que ela está ali, tá bom? O medo é a mesma coisa. O medo, quando nós estamos com medo, também tem uma causa. Precisamos compreender da onde que está vindo esta causa, o que está acontecendo, por que eu estou com medo. Então, também é algo importante. E a raiva? Raiva todo mundo também já deu para fazer uma análise diante de tudo que já falamos, né? A raiva é a mesma coisa. Por que eu estou com raiva? O que aconteceu? O que gerou a raiva? Então isso muitas vezes é até mais fácil a gente entender. Por quê? Porque a raiva foi algo que chegou,
né? Alguém que me fez ficar com raiva, fez alguma coisa para mim que gerou uma raiva, né? Um erro cometido muitas vezes também pode gerar uma raiva na gente, né? Fiz alguma coisa errada, aquilo gera para nós um desconforto muito grande, né? Então tudo isso é normal, faz parte da nossa vida, é um processo de proteção que nos indica o que devemos fazer quando estamos vivendo estas emoções. O problema não está em sentir, não está em vivenciar isso daí, mas em não saber lidar com o que estamos sentindo. Então, a dificuldade está exatamente isso, em não saber lidar com a situação. Vamos de novo. Uma doença, um problema físico, né? Uma dor física. Se nós não soubermos que precisamos procurar um médico ou rejeitarmos isso daí, nós vamos continuar sofrendo, vamos continuar sentindo a dor. Então, a emoção, a dor emocional é a mesma coisa. Se eu não souber da onde ou não quiser me tratar, não aceitar, buscar ajuda, eu vou continuar sofrendo, vou continuar sentindo. Então, olha quanto que é importante nós compreendermos esse nosso estado emocional, o que nós estamos passando. Beleza? Vamos lá, vamos mais uma aqui? Olha só. Emoções são aprendidas ou são inatas? O que você acha? Coloca aqui embaixo aqui. O que essas emoções são? Elas são aprendidas ou elas já nascem com a gente? O que você acha? Coloca na descrição. Põe aí aqui, tá bom? Então vamos lá. Algumas emoções básicas, né, são universais e inatas, ou seja, nascem com a gente, né? Por exemplo, aí o medo, a raiva, a alegria. Isso traz com a gente, por exemplo, um bebê, uma criança, ela tem medo, por exemplo, de cair, né? Isso é inato, faz parte dela. Por quê? Alguém ensinou ela que é perigoso cair? Não, mas ela tem medo. Você ameaça, né? Faz aquela brincadeira de tipo, tô te soltando para você ver ela, né? Dá aquele medo, né? Aquela sensação estranha que gera na criança. Por quê? Porque faz parte do nosso processo de autodefesa, de autoproteção, né? Nós temos uma sensação de que precisamos nos proteger diante daquela situação. Então, o medo é algo que faz parte. Por exemplo, você chega lá, uma máscara, por exemplo, perto de uma criança, ela mesmo te conhecendo, mas você chega com uma máscara, é algo diferente, ela fica com medo, ela fica assustada. E aquilo pode também gerar até um trauma. Tá? Então, o medo, por exemplo, de cair, né? Às vezes nós fazemos brincadeiras, né? Jogamos a criança para cima, pegamos ela, legal, gostoso, ver a criança sorrir e tudo, mas algumas crianças podem gerar traumas e aí no futuro ela ter alguma situação que ela não sabe o porquê, mas nós vamos ver mais para frente. Também a raiva, né? A alegria, tudo isso são exemplos de emoções que fazem parte, já nascemos com isso, né? Por exemplo, a alegria, né? Uma criança vê a mamãe, vê o papai, ela, né, sente aquela alegria gostosa, né? E raiva, às vezes a criança fica com uma raiva de algumas coisas que você está fazendo ali, apertando a bochecha dela, né? Fica ali beliscando, ela começa a ficar irritada. Então isso gera realmente uma raiva. Isso faz parte, né? Mas a forma como reagimos a elas, como as interpretamos e expressamos, então faz parte de tudo isso. Né? Agora, como nós interpretamos isso, como nós reagimos a isso, como nós nos expressamos, aí sim é aprendida com o tempo. Então, na infância, no convívio familiar, nas experiências de vida. Então, como o medo, a raiva, a alegria faz parte, nós nascemos com isso. Agora, como nós reagimos a elas ao longo do tempo, aí é o que nós vamos aprendendo ao longo do tempo da nossa vida, né? Onde nós vamos sendo expostos a determinadas situações que vai
revelando, expressando com mais intensidade essas emoções que eu tenho, medo, raiva, alegria e por aí vai. Como a infância molda nossas emoções? Na infância, nosso cérebro está em formação e é extremamente influenciável. Então, vamos lá. Crianças que crescem em ambientes acolhedores tendem a desenvolver mais segurança emocional. Então, aquela criança que cresce dentro de um local, né, de um ambiente familiar, onde ela é muito bem acolhida, muito bem orientada, tudo é muito bem explicado, a criança se sente mais segura e ela tem um comportamento emocional mais tranquilo. Né? Ela sabe que ela pode buscar ajuda em algumas situações, ela não tem medo de buscar ajuda, de buscar orientação quando precisar. Por exemplo, uma família onde a criança é sempre orientada quando algo não está legal, quando ela está cometendo algum equívoco ali, uma brincadeira negativa, algo que possa ser prejudicial, o pai vai lá, né, ou a mãe vai lá e explica direitinho o que, por que não. Então ela entende aquilo. E com o tempo ela vai compreendendo que quando precisar, estiver em dúvida em alguma coisa, ela sabe aonde correr, ela sabe como buscar ajuda. Ela não se preocupa em buscar ajuda, então ela avança, ela não tem medo das coisas, porque ela sabe que ela tem um apoio por detrás. Já aquelas que são expostas à rejeição, violência ou tristeza emocional, podem crescer com traumas e respostas emocionais desproporcionais. Então, contrário, né, também é verdadeiro. Então, aquela criança que cresce exposta à rejeição, onde ela está sempre sendo rejeitada, né, vivenciando violência ou tendo aí a tristeza emocional dos que estão à sua volta, ela também vai desenvolver certos traumas e ela vai ter medo, por exemplo, de perguntar. Está passando por uma dificuldade, por uma situação complexa na sua vida, ela tem medo de perguntar. Por quê? Porque ela sente um trauma de ser rejeitada. Então ela prefere não perguntar, ela prefere se isolar, se fechar. Vamos falar a verdade, né? Você já não vivenciou isso alguma vez? Ou na sua família, ou com alguém próximo, algum parente, algum amigo, alguma situação? Adulto, pessoas que têm medo de tudo, que têm dificuldade de se relacionar, que têm dificuldade em aprender, que têm dificuldade em se colocar, né, ou melhor, colocar a sua posição, que tem dificuldade de um debate, tem dificuldade de muitas coisas, pode ter certeza que ela trouxe alguns traumas, mesmo inconsciente. Mesmo que ela não saiba o que está acontecendo com ela, que normalmente isso acontece. Né? As pessoas não lembram, ficou marcado na vida, mas ela não lembra. Então, quando você vai, né, no caso, eu já vivenciei várias vezes situações parecidas, onde a pessoa, no primeiro momento, não sabe, não tem ideia. Né? Você faz algumas perguntas ali, a pessoa não tem ideia. Não sei, eu tive uma vida boa, uma infância legal, uma infância tranquila, uma infância, né, brinquei muito. Então você vai trazendo alguns pontos, vai fazendo com que as pessoas, que aquela pessoa reflita, vai dando alguns exemplos e de repente a pessoa começa a enxergar na sua infância, no seu passado, alguns pontos que na cabeça dela podem ter contribuído para ser daquele jeito. E aí quando você vai puxando, né, o fio da meada ali, vai buscando as informações, a pessoa começa a entender que aquilo é possível que seja a marca que ela carrega hoje, o trauma que ela carrega hoje. Então, viver, né, numa sociedade, numa família, num local onde nós somos rejeitados, onde enxergamos muita violência, muita tristeza emocional, aquilo fica marcado sim na nossa vida. Temos muitas vezes, né, muitas pessoas têm facilidade de dar a volta por cima, mas muitos de nós
tem um pouco mais de dificuldade. Agora, não que aquela pessoa que consegue dar a volta por cima não sinta certos traumas. Mesmo aquelas pessoas que estão totalmente felizes, você vai conversar com ela, vai ver que ela também tem algumas marcas. E às vezes essas marcas não estão atrapalhando necessariamente no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, mas está atrapalhando a sua vida emocional, algo que ela sente por dentro, aquilo está marcado ali, está machucado, né? Ela não gosta muito de tocar em determinados assuntos. Você começa a falar sobre um determinado assunto, sobre relacionamento, sobre família, sobre pai, mãe, alguma coisa, ela já foge daquela situação. Ah, não quero falar sobre isso não gosto de falar isso. Então a pessoa aparentemente está tudo legal, tudo certinho, mas aquela marca lá no fundo, lá no peito, lá nas entranhas, escondidinho lá, está marcando a vida dela. Então isto é importante a gente ter em mente, tá bom? Então nunca vamos nos comparar com qualquer pessoa que seja. Porque às vezes nós olhamos uma pessoa em plena felicidade, vamos achar que está tudo bem. Então nem sempre, tá bom? Nem sempre as pessoas que aparentam ser aquilo, ou melhor, aparentam ser aquilo que ela está demonstrando, na realidade, ela pode trazer traumas profundos sentimentais. Pode aparentemente não estar afetando no seu trabalho do dia a dia, mas a dor interna que ela vive, que ela sente, é muito grande. Então é importante ter isso em mente, tá bom? Tudo aquilo que não foi bem acolhido na infância volta na vida adulta em forma de reações intensas ou descontroladas. Então, tá aí, gente. Então, o que não é trabalhado muito bem quando somos crianças, vamos ter problemas muitas vezes lá na frente. O que são traumas emocionais? Então, traumas são marcas emocionais causadas por experiências dolorosas que o cérebro não conseguiu processar de forma segura. Muitas vezes nós temos alguma situação que nós vivemos, alguma emoção que nós vivemos, que nós não conseguimos trabalhar aquilo. Se você parar para avaliar aqui comigo, e fazer uma busca aí nos seus pensamentos, você vai verificar que tem algumas coisas que ainda não foi bem digerida por você. Um acontecimento, uma briga, um desentendimento, algo que tenha acontecido ao longo de sua vida que está ali. Não foi muito bem digerido por você, não foi muito bem trabalhado por você. O seu cérebro não conseguiu ainda processar tudo aquilo de forma segura. Avalie, pense. Então não precisa ser grande evento traumático. Às vezes, olha só, uma palavra dita com dureza, um abandono ou uma crítica repetitiva pode deixar uma ferida. Olha só, gente, não precisa ser um grande evento traumático. Eu já contei em outros vídeos, se você observar, dar uma volta, ir um pouquinho aí em alguns outros vídeos nossos, se não me falha a memória, no último vídeo que nós colocamos, eu vou até deixar no card, deixa eu ver aqui, vou deixar no card aqui, e também na descrição do vídeo aqui o link para esse vídeo. Então se você não viu, vai lá dar uma olhada também. Então assim, não precisa ser algo profundo, não precisa ser algo que tenha marcado profundamente. Eu sempre falo que às vezes coisas que vão acontecendo devagarzinho ao longo da nossa vida pode causar traumas mais profundos do que certos algo marcante, algo que realmente ficou marcado na nossa vida, que um acontecimento grande, porque às vezes um acontecimento grande a gente já automaticamente busca ajuda porque a gente sabe daquele problema. Agora
acontecimentos que vão sendo vivenciados ao longo da nossa vida, nem sempre a gente consegue identificar. E aí pode criar, muitas vezes, traumas e deixar feridas profundas. Como os traumas moldam nosso comportamento hoje? Traumas não tratados geram gatilhos emocionais. Então, quando nós não nos damos conta desses traumas, dessas situações vividas, desses pontos marcantes, pode gerar gatilhos que em determinados momentos da nossa vida, um acontecimento, alguma coisa, pode, até mesmo, olha só, um cheiro, um local, né, uma desavença que nós vemos na rua, né, ou num familiar, numa situação, no trabalho, muitas vezes, pode ser o gatilho que vai disparar algumas emoções na nossa vida e vai começar a nos prejudicar, vamos começar a sentir não muito bem. Né? Então, uma pessoa com trauma de rejeição, por exemplo, pode evitar relacionamentos por medo. Então, ela teve ao longo da sua vida, né, alguns traumas de rejeição. Até então, tudo bem, sou rejeitado, mas não se dava conta disso. Ela ficava sempre em segundo plano, não se dava conta disso. Com o passar do tempo, essa pessoa cresce, essa criança cresce, vira um adulto e começa a ter problemas de relacionamento. Tudo ela começa a achar que a pessoa, né, o cônjuge ou a pessoa que está com ela está rejeitando ou tendo outras situações, né, deixando ela de lado, abandonando, não dando o valor necessário a ela. Então a gente, quando temos essas traumas de rejeição, é prejudicial. E nós vemos muito isso em relacionamentos, né, de casais, né, casais ao infinito. Né? Não aqui estamos falando o casal homem e mulher só. Estamos falando do relacionamento do ser humano, né, daquelas pessoas que se unem por amor, por afinidades. Agora, tem traumas, começa a gerar muito ciúme. A pessoa tem um ciúme doentio da outra pessoa. Porque o ciúme, né, muitas vezes a pessoa fala, o ciúme é bom. Eu vejo assim, dependendo da dosagem, né? Porque a dosagem, dependendo da situação, ela se torna um veneno. Então nós precisamos ter cuidado. Então, eu falo que o verdadeiro amor é aquele que liberta, aquele amor que é companheiro realmente, aquele amor que entende a dor do outro, o sofrimento do outro. Esse é o verdadeiro amor. E eu não posso e não devo esperar a mesma reação da outra pessoa. Que às vezes eu falo assim, não adianta eu dar tanto amor assim, ou colocar, né, sempre à disposição. Tudo bem, não é legal, não é gostoso, porque um relacionamento é uma questão de parceria mesmo. Mas eu não posso viver, né, ou ter a minha felicidade somente pensando que o outro vai me fazer feliz. É assim que muitas vezes nós pensamos, né? Nós nos relacionamentos nos relacionamos com os pensamentos de que a outra pessoa vai me fazer feliz. Muitas vezes nós nos frustramos. Porque a felicidade ela tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que ser feliz independente de qualquer situação. Então eu tenho que buscar nessa parceria meios para que a minha felicidade possa permanecer. Se não está dando, se não tem condições, se eu não está havendo uma afinidade, é complicado. Por quê? Porque ela começa a ficar um relacionamento tóxico. Tá? Então a questão da rejeição, né, quando nós temos esse trauma, nós muitas vezes criamos isso quando adulto. Então, quantas pessoas você não conhece que têm dificuldades de relacionamento? Eu quero fazer as coisas do meu jeito e ponto.
Eu quero que o outro faça do meu jeito e ponto. Né? Se não faz, eu já começo a não ficar feliz. Já começa a ter as intrigas, as brigas, as desavenças. Então isso é importante. Então aí precisamos muitas vezes buscar ajuda, sim. Quem sofreu críticas constantes pode desenvolver autocrítica exagerada. Às vezes nós somos criticados ao longo, né, da nossa infância, juventude e por aí vai. Então, quando crescemos, nos tornamos aquele crítico ferrenho sem avaliação nenhuma, simplesmente porque criticamos os outros e ponto final. Criticamos qualquer ação da outra pessoa e nunca avaliamos a nossa própria ação, os nossos pensamentos, porque se nós formos criticar os outros simplesmente por criticar, por hábito, a gente precisa começar a criticar a gente. Por quê? Porque a própria crítica, muitas vezes, sem nenhum tipo de fundamento, não é bom, não é legal. Então eu preciso começar a me criticar nesse ponto também, tá bom? Ou seja, as reações do presente muitas vezes são respostas ao passado. Então, muitas vezes o que acontece no nosso presente, situações que nós vivemos, são respostas do nosso passado. São consequências daquilo que vivemos no nosso passado. E eu sempre costumo chamar a atenção, né, nesse ponto aqui, que ele é muito importante. Olha, nós somos as consequências do nosso passado. Então nós estamos vivenciando hoje o que nós vivemos no nosso passado, o que nós escrevemos no nosso passado. Mas o que eu quero ser no meu futuro? Qual é a vida que eu quero ter no futuro? Então aí mostra como que eu devo escrever nessas páginas em branco do meu futuro o que eu quero ser. Como que eu quero estar? Feliz? Ou quero continuar com essa situação que eu vivo hoje? O que eu quero? Eu preciso começar a escrever o meu futuro. E quando eu falo escrever, é tomar atitudes. É fazer algo que possa transformar a sua vida. Se você tem sonhos, comece a colocar no papel, que seja alegoricamente falando, aquilo que você pretende, aquilo que você quer para atingir esses sonhos. É preciso começar a agir, é preciso começar a escrever o seu futuro. Vamos lá, mais um pouco, gente. Vamos lá, antes que a gente comece aqui, fale desse outro ponto aqui, eu vou pedir mais uma vez para que você possa dar um like para nós aqui. Deixe esse like aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, você que está aí nos assistindo pela primeira vez, 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então é importante você se inscrever também. Esse canal nosso é muito novo, começamos esses dias aí, né? Hoje eu acho que é o 12º vídeo que estamos colocando aqui no nosso canal. É muito novo, né? Temos pouquíssimos inscritos, mas várias pessoas que estão assistindo, né? Porque eu recebo informações pelo WhatsApp, de pessoas que estão gostando, mas que não são inscritos ainda. Então, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E compartilhe também com as pessoas que você acha que vai gostar desse nosso conteúdo ou que vai ser útil para essa pessoa esse conteúdo também, tá bom? Vou dizer para você também a questão do nosso livro Do Caos à Serenidade. Vou deixar aqui, né? Deixa eu abrir aqui, Não, vou mostrar aqui na tela cheia aqui, para você, o livro Do Caos à Serenidade. É o livro que nós escrevemos, que traz informações, que traz dicas importantes, que vai fazer você refletir, que vai fazer você pensar realmente na sua vida, vários pontos que vai ser tocado lá, que você vai ler, você vai se identificar, você vai ver o quanto que é importante uma avaliação da sua própria vida, tomar rumos diferentes muitas vezes, porque às vezes nós estamos sofrendo e sempre fazendo a mesma coisa. Então precisamos muitas vezes fazer algo diferente para que as coisas aconteçam diferentes, senão não adianta, né? Então tá aqui, vou deixar aqui na descrição
desse nosso vídeo aqui o link para que você possa adquirir o livro, para que você possa comprar de forma física. Você pode ter lá o livro físico ou também pode ter na forma online. E na forma online é muito mais rápido. Você clica, compra e já recebe no seu e-mail o link para você começar a acessar e ler, tá bom? Então, tá aí na descrição. Você pode adquirir e assim você ajuda o canal, ajuda outras pessoas, ajuda a você mesmo, tá bom? Vamos lá então, gente. Olha só. Continuando. Emoções reprimidas, um perigo silencioso. Quando não damos espaço para sentir ou expressar emoções, elas não desaparecem, se acumulam. Por exemplo, tudo isso pode gerar ansiedade. Então, quando nós não trabalhamos, vai gerando ansiedade na nossa vida. Nós vamos ficando cada vez mais ansiosos. Qualquer situação gera uma ansiedade maior. Explosões, muitas vezes damos aquela explosão de raiva, né? Aquela explosão emocional, algo que muitas vezes nós não sabemos por que eu sou desse jeito. Qualquer situação eu estou explodindo, eu estou perdendo, entre aspas, aí a paciência, né? Porque quem tem paciência não perde nunca. Somatizações, então dores, por exemplo, no corpo, são sinais, lógico, são sinais, tá, gente? Não às vezes a pessoa pode falar, então essa dor que eu estou sentindo é uma somatização. Calma aí, não é bem assim também. Vamos sempre buscar orientação de especialistas, um médico, pessoas que possam realmente te ajudar. Mas a somatização, né, ela vai criando dores na nossa vida, dores no corpo mesmo, na questão física, né? Então, não precisa muito. Quer ver um exemplo? Claro, quando está muito frio e a gente se encolhe todo assim, fica todo encolhidinho, que não começa a sentir aquele travamento, aquelas coisas que de vez em quando a gente precisa dar aquela relaxada? Pois basicamente é isso que acontece. Essa somatização vai fazendo isso com os nossos músculos. Nós vamos travando e as dores começam a surgir. E podemos cair também no estado depressivo. Aquilo fica martelando ali na nossa cabeça, no nosso dia a dia, que vai gerando uma certa angústia que culmina numa depressão. Então, isso é muito prejudicial. Então, reprimir emoções é como empurrar uma mola para baixo. Você vai lá, aperta a mola para baixo, ela salta com força. Uma hora ela vai dar um pulo. Mesmo que você fica segurando ali, se você soltar, ela vai dar um pulo. Então, essas emoções acumuladas, uma hora vai explodir. Uma hora a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Então, é importante cuidarmos, tá bom? Opa, passei direto aqui, não era aqui. Vamos lá, aqui. Como começar a curar os traumas emocionais? Então tá aí, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aí para começar a curar esses traumas. Então a cura começa pela consciência. Bom, primeiro, gente, eu preciso ter consciência de que eu tenho uma necessidade, não vou falar nenhum problema, vou falar uma necessidade de aliviar algumas tensões na minha vida, né? Algumas emoções que eu acumulei ao longo da minha vida. Então eu preciso primeiro ter consciência disso. Porque se eu me achar que sou intocável, né, que nada me afeta, que essas dores que tem é a minha personalidade, isso é complicado. Por quê? Porque ninguém vai conseguir te ajudar. Você já não presenciou muitas vezes a pessoa fala, tô com uma dor aqui, uma dor na cabeça, uma dor na barriga, uma dor aqui, uma dor ali, e aí a gente fala, vai lá, procura um médico, né? Procura um médico, ele vai examinar você, ele vai pedir uns exames. Mexer com isso não. A pessoa não vai ficar boa nunca. Então, primeiro precisa ter consciência, precisa falar, bom, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso que alguém me dê um caminho, me dê um norte. Então, reconheça suas emoções.
Procura buscar aí da onde que está vindo, né? Procura fazer uma avaliação. Se você está tendo alguns problemas hoje, algumas dificuldades hoje, começa a fazer uma avaliação da sua vida. Vá fazendo uma regressão aí no seu dia a dia, né? No ontem, no antes de ontem, na sua adolescência, na sua infância. Vá buscando alguns pontos. Vá verificando se aconteceu alguma coisa na sua vida que possa ter ficado marcado. Mesmo que você fale, isso aqui não tem nada a ver. Que normalmente eu escuto muito as pessoas falarem, não, isso não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, gente, tinha tudo a ver. Eu já vi casos impressionantes onde a pessoa falava, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso não. Aí você vai buscando, conversando, dialogando com a pessoa, você percebeu e a própria pessoa chegou à conclusão de que aquilo tinha tudo a ver com a vida, com a situação, com as dificuldades que ela estava passando no hoje. Então, reconheça suas emoções. Observe seus gatilhos. Observe o que muitas vezes dispara em você, por exemplo, uma explosão de raiva ou uma explosão de ansiedade. Né? Às vezes tem pessoas que do nada começam a ter uma crise de ansiedade. Não é do nada, pode ter certeza. Alguma coisa na cabeça da pessoa fez com que ela começasse a... tô perdendo o fôlego, não tô conseguindo respirar. Alguma coisa, algum sentimento que ela vivenciou naquele momento que foi o gatilho que disparou aquela ansiedade. O medo, a raiva, tudo isso pode ter gerado ter disparado, né, essa crise de ansiedade na pessoa. Pratique o autoconhecimento. Procure se descobrir tudo isso que eu falei agora, né? Vá avaliando, vá tentando se conhecer, vá tentando de verdade saber quem você é. Tire o orgulho. Tenta vencer essa questão do orgulho, do egoísmo. Estas são uma das chagas que mais prejudica todos nós. É o orgulho. É achar que eu sou bom, que eu sou o melhor, né, que ninguém é melhor do que eu não preciso de ajuda, que eu não tô passando por isso, que isso aqui é uma bobeira, né? Isso é orgulho. Precisamos vencer, né? Precisamos sair. Então, vença primeiro isso. Vença o orgulho. Né? O egoísmo, né, que é algo muito prejudicial, né? A gente ficar achando que tudo é meu, né, que a inveja, tudo isso é prejudicial demais. Então vá se descobrindo. Às vezes nós pensamos que fazer isso é se tornar fraco. Eu te garanto, é se tornar forte. É se tornar uma pessoa muito mais poderosa do que você já é ou acredita ser. Então esse autodescobrimento, vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, a inveja, tudo isso, ela é algo de um poder muito grande quando nós procuramos trabalhar isso em nós. Dê nome ao que sente. Né? Anota ali o que você sente. Nossa, isso daqui eu vou chamar de, né, dor da infância. Né? Dor. Vá colocando alguns nomes, inventa aí algum nome, alguma coisa para você registrar aquilo que está sendo o gatilho que está explodindo, né, as suas emoções. Muitas vezes não conseguimos fazer isso sozinhos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Muitas vezes, e na maioria das vezes, né, nós não conseguimos lidar com essas emoções, com essas situações, descobrir de verdade quem somos. Sócrates já falava, né, olha, conheça-te a ti mesmo. Então, muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo isso sozinho. E está tudo bem. Esse é um ponto importante. A gente precisa entender isso. Né? Se eu não estou... Aí que eu falei do orgulho, né? Vencer o orgulho, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não tenho condições, eu não estou conseguindo. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Está tudo bem.
tá tudo certo. O que se pode fazer então neste momento? Buscar ajuda. Por exemplo, um terapeuta comportamental, ou talvez um primeiro passo, um passo importante. Por quê? Porque o terapeuta comportamental ele trabalha diretamente em tudo isso que eu falei. Ele busca, né, entender as suas emoções, procura entender aquilo que marcou a sua vida através desses traumas que foram criados. Então ele vai buscando alguns pontos, vai te trazendo algumas ferramentas para refletir e muitas vezes você começa a se livrar de um monte de problemas. Simplesmente se conhecendo, se descobrindo. Então, identificar padrões emocionais repetitivos. Então, o terapeuta ele pode ajudar você a identificar esses padrões, essas situações que estão sendo repetitivas na sua vida, coisas que estão acontecendo e que você faz sempre, erra, depois erra de novo, depois comete de novo aquele erro, aí a pessoa fala, poxa, mas não é possível, né? Eu não estou conseguindo vencer. Por quê? Porque você não identificou o gatilho que dispara essas emoções. E você também não encontrou um outro caminho para substituir este que você está vivendo, passando. Trabalhar memórias traumáticas com segurança. Então também um terapeuta ele vai te ajudar a trabalhar certas memórias, certas situações vividas no seu passado que você sofre muito ao lembrar. Ele vai ajudar você a trabalhar isso daí com segurança, com responsabilidade. Reprogramar crenças limitantes. Muitas vezes, dicas importantes que vão sendo apresentadas para você, você vai reprogramando a sua mente. Aquelas questões que você fala, eu não sou capaz, eu não posso. Não adianta, eu já tentei muito, não consigo, não vou nem tentar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é bom sempre repetir, né? Então a gente vai ajudando a você a compreender e reprogramar isso, vendo que não. Você é capaz sim, você pode sim, né? E algumas técnicas que a gente vai ensinando aí. Então, ensinar ferramentas para lidar com emoções de forma saudável. Então, você vai tendo aí as condições de entender de forma saudável, né? Sem prejudicar o seu dia a dia. Só vai melhorando. Então, procurar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade emocional. Você não é fraco. Você não é fraco. Você é uma pessoa muito forte. Você é capaz de vencer diversos obstáculos. E esse é a sua dificuldade emocional. Aquilo que você está passando por momentos na sua vida pode ser sim trabalhado, vencido, porque você é capaz, você é forte. Você consegue transformar a sua vida. A vida, ela é sua e está em suas mãos, na mão de mais ninguém. Ninguém é capaz de controlar a sua vida, a não ser você mesmo. Vamos lá mais um pouquinho. E para concluir, né? Você é o que escolhe fazer com suas emoções daqui para frente. Então é o que eu falei, né? Você é forte, você é capaz. Você escolhe da agora para frente o que você quer fazer com as suas emoções. Quer continuar sofrendo, vivendo muitas vezes dores, não sabendo muitas vezes o que está acontecendo na sua vida? Por que você tem certas ações? Por que você tem certas reações a determinadas coisas? Por que você não consegue lidar, né, no seu relacionamento de forma mais saudável? O que está acontecendo? Né? Da agora para frente, você pode ter o controle de tudo isso. Mesmo que você tenha sido machucado no passado, você pode escolher curar, transformar e viver de forma mais leve. Claro, passado é passado. Não tem como voltar atrás e mudar esse passado.
mas podemos reescrever o seu futuro e começar a ter uma vida mais tranquila e feliz no presente, no hoje. Fechou, meu povo? Maravilha, né? Que bom, fico feliz de termos chegado aqui mais um final do nosso vídeo. Mais uma vez vou pedir para que você deixe um joinha, não se esqueça, tá bom? Dê aquele joinha, aproveite agora nesse momento final, dê um joinha aí, dê aquele like, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações que é muito importante e compartilhe também, tá bom, gente? Olha só, muito obrigado, vou deixar aqui, não se esqueça, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você adquirir o nosso livro Do Caos à Serenidade, que vai ajudar bastante o canal e pode ter certeza, vai ajudar principalmente a você. Por quê? Porque tem dicas importantíssimas nesse nosso livro. Tá bom? Simples e direto, tá? Não tem rodeio, não é livro de 300, 400 páginas, não. É livro de 120 páginas. Coisa rápida para você ler, para você refletir. São pontos importantes. Beleza? Fechou? Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar com a gente e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau, gente.